Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Quinta-feira, dia 17 de setembro, o mês está passando muito rápido, né? Então, para nossa aula de hoje, a gente vai começar usando a apostila de matemática na página 92, desculpa, não é 82, 92, onde a gente vai relembrar um pouquinho o capítulo 9, que fala sobre temperaturas, né? A gente viu que a gente pode usar como instrumento para medir a temperatura o termômetro, né? Que existem de vários modelos. A gente trabalhou com graus Celsius, que é o nome, né, utilizado para poder a gente verificar a temperatura. E a gente trabalhou também com temperaturas máximas e mínimas de uma temperatura, tá? Barulhinho de moto. Então, na página 92, a gente vai começar a ver como que são elaborados os gráficos de temperatura, como eles são preparados, como eles são produzidos para poderem serem trabalhados. Então, lá embaixo, na página 92, elaboração de gráficos de temperatura. Então, a gente pesquisa, organiza e analisa dados, fazendo previsões e tirando conclusões. São habilidades muito importantes em nosso dia a dia. Aqui vamos elaborar e analisar gráficos que retratam dados relacionados à temperatura. Sempre que uma pesquisa com uma amostra, né, os dados coletados com um grupo em particular, os dados coletados podem ser organizados em tabelas ou em gráficos, para facilitar a visualização. A finalidade de um gráfico é mostrar de forma prática aspectos do cotidiano com agilidade de maneira visual, permitindo uma análise rápida do tema abordado. Porque é muito mais fácil a gente analisar um gráfico, né, através do desenho, da imagem, do visual, do que a gente ficar lendo um texto gigante com as informações que podem conter nos gráficos. Então, é mais prático, existe essa praticidade da leitura dos gráficos, tá? Para a gente entender um pouquinho, a gente tem aí um exercício resolvido. Então, vamos ver o que nos traz aí essa informação. Pedro observou a temperatura em uma cidade ao longo de um dia. Quando ele acordou, o termômetro marcava 20 graus. Depois de 3 horas, ele olhou novamente e viu que já faziam 23 graus. No horário do seu almoço, a temperatura estava próxima dos 28 graus. No período da tarde, o termômetro da rua já marcava 30 graus. Quando voltou para casa, quase à noite, já faziam 28 graus novamente. E antes de dormir, o termômetro marcava 23. Elabore um gráfico de colunas com as temperaturas máximas e mínimas registradas por Pedro ao longo do dia. Então, o que Pedro percebeu aí? Que quando amanheceu, estava uma temperatura, e ao longo do dia, na sua rotina, ele foi observando que a temperatura foi aumentando. Só tornou a cair de novo quando chegou a noite, que deu uma refrescada. Já não temos mais o sol, né? Aquele calorão todo que faz durante o dia. Então, como que a gente realiza aí essa resolução desse gráfico? Como o gráfico apresenta somente as temperaturas máximas e mínimas registradas por Pedro, então o primeiro passo é definir quais são essas temperaturas dentre as que ele marcou. Então, abaixo nós temos as temperaturas registradas por ele. E se vocês perceberem, ela foi oscilando aí ao longo do dia, como eu falei, 20, 23, 28, 30, 28 e 23 novamente. Observando o registro, sabemos que a temperatura mínima, ou seja, a menor dentre as registradas por ele, é de 20 graus e a máxima 30 graus. Com essas informações definidas, basta construir o gráfico. O eixo horizontal colocaremos as temperaturas máximas e mínimas.
no eixo vertical os valores que podem ser colocados seguindo uma escala de 5 em 5. Então, o que nós temos aí, ó? Na vertical, nós temos aí as temperaturas, que é do ladinho aí, tá? Começando, pulando de 5 em 5. Então, tem 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35. Como a temperatura não passou dos 30, ele numerou aí até 35, tá? Em seguida, abaixo, né, na horizontal, ele colocou temperatura máxima e mínima, né? Já que a gente está falando de temperatura menor e maior, ele definiu assim, máxima e mínima. Então, o que a gente percebeu? Que a mínima oscilou, né, entre 20 e 23, tá? Então, ele foi aí a mínima, a menor, né? Que assim, a mínima ficou entre 20 e 23, mas a menor, a mínima foi 20. Então, ele pintou de azul até o 20. Já a máxima foi até realmente 30, que foi o número que ele marcou. Então, a máxima, ele foi até a altura do número que ele colocou aí, 30. Então, o gráfico a gente realiza assim. É muito mais fácil a gente visualizar assim. A mínima foi 20 na tabela, né? Ou melhor, no gráfico. E a máxima foi a 30, que foi a mais alta, tá? Na sequência, a gente tem aí um exercício de fixação, que nos diz o seguinte: